Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Eduardo, eu faço engenharia mecânica na UTFPR e para começar a minha apresentação eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a globalização. Bom, a globalização ela está em todos os países hoje em dia, está em todos os lugares e ela une as pessoas, ela conecta as coisas, ela interage mais e assim as pessoas acabam tendo mais interação tanto comercial quanto de negócios e até das interações pessoais, né? Por exemplo, você pode namorar uma pessoa que está em outro continente, em outro país, pela internet. Ou se você quiser, você pode pegar um avião no mesmo dia e estar com essa pessoa em outro continente, né? Coisa muito legal. E para que haja essa conexão são necessários meios de transporte. Aqui eu destaquei os principais meios de transporte, seriam eles o ônibus, que é para curtas e médias distâncias, normalmente dentro de um país, né? O trem para médias e longas distâncias, que podem até ser entre os países. O carro, que é um meio de transporte mais individual, ali você tem mais liberdade para você se locomover na cidade, né, principalmente. E o avião, que é o mais interessante, que ele pode te levar para qualquer lugar que esteja a 20.037 km de distância. Bom, eu queria exemplificar os aviões mais importantes que existem hoje em dia, começando por esse, que é o 737, o Boeing 737, que ele pode-se dizer que ele tem capacidade média para pequena, ele leva aproximadamente 160 passageiros e ele tem um alcance de 3.500 milhas náuticas, certo? Nós temos o 747 Cargo, que ele é uma peça muito importante hoje em dia na logística mundial e no comércio, né? Porque provavelmente se você comprar uma coisa pela internet que tem a entrega rápida, é um desses aí que vai levar. E por final nós temos o Boeing 777, que esse é o chamado gigante dos ares, né? Porque ele é o maior bimotor já construído e ele pode levar até 360 passageiros. E tudo isso, essas coisas que eu mencionei, são fruto dos seus belos motores. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho dos motores dos aviões. Primeiramente, a gente começa com o motor turbojato, que ele funciona da seguinte forma. Todo o ar que ele suga, ele leva para o compressor, e do compressor é levado para a cama de combustão, sofre a combustão, e o ar passa pelas turbinas e por fim a exaustão do motor. Só que esse motor, desenvolvido na década de 60, 50, ele não é muito eficiente. Como a gente pode ver, ele polui muito, né? Ele é chamado de gastão aí porque ele polui pra caramba. E hoje em dia não se utiliza mais esse tipo de motor, além de produzir um ruído muito grande. Depois nós temos o turbo-hélice, que basicamente é uma melhoria do turbojato, porque nós temos uma hélice na frente dos compressores, fazendo com que crie um momento maior e tenha uma maior quantidade de ar, uma maior massa de ar deslocada, resultando numa maior propulsão. Como exemplo, nós temos o ATR da Azul, que é muito utilizado para curtas distâncias aqui no Brasil. Esse motor trabalha mais ou menos ali, o avião vai funcionar a 500 km por hora, ok? E tem um teto de 23 mil pés. E ele também é na aviação executiva. Por final, nós temos o motor turbofan, que essa é a peça mais importante que existe hoje em dia, ok? Ela é equipada praticamente em todos os motores, todos os aviões que existem, tanto na aviação executiva como cargueira, aviação comercial. E o grande benefício dele é que ele tem uma alta eficiência, okay? Ele é muito eficiente por ter uma alta razão de bypass, que eles chamam. Ele tem um baixo ruído se comparado aos motores turbojato e ele tem uma alta potência. Por exemplo, um motor daquele Boeing 777 que eu mencionei para vocês, ele pode ter até 100 mil libras de força, okay? Cada motor. Bom, ele funciona da seguinte forma, ele é basicamente um motor turbojato, só que apenas uma pequena área do ar, uma pequena quantidade de ar entra nos compressores, que vai para a câmara de combustão, e esse ar passa pelas turbinas. E a turbina é conectada por meio de um eixo através do fan. O fan é aquela parte que todo mundo enxerga na frente do motor do avião, que é as hélices grandonas.
Essa turbina pelo eixo, o fan gira na mesma velocidade angular da turbina, ok? E isso gera uma velocidade muito grande e alta potência para o motor. E todas essas melhorias que eu citei, elas se dão por causa das grandes empresas aéreas, que são elas que fazem as demandas necessárias para as empresas que constroem os motores em relação aos projetos de engenharia, né? E todo mundo sabe que essas empresas elas visam sustentabilidade e também redução dos custos e aumento dos seus lucros, ok? E para isso, para que haja isso sem uma perda sem perder o conforto para os passageiros, né? Eles não colocarem muitas pessoas dentro do avião e ficar desconfortável, eles focam na redução do consumo de combustível. E para isso que foi desenvolvido o Geared Turbofan Engine, que basicamente é um motor turbofan engrenado, porque ele possui um conjunto de engrenagens. Só que esse motor não é tão novo assim, ele já existe desde a década de 80, sendo o primeiro exemplo o Turbomeca I-Spin, que era um motor bem pequenininho, ele tinha até 440 libras-força, se comparar com aquele grande que eu falei que era 100 mil, não é nada. Nós temos o Honeywell TFE 731, que é muito utilizado na aviação executiva, por exemplo, no Cessna Citation. E nós temos o Honeywell LF 507, que ele é utilizado em aviões um pouquinho maiores, regionais. Não sei se vocês lembram, por exemplo, esse é o motor que estava equipado no avião da Chapecoense. Só que hoje em dia a tecnologia mudou muito, desde a década de 80, e nós temos uma outra tecnologia envolvida nos Geared Turbofan, que eles utilizam da técnica que eles colocam uma engrenagem planetária, que é esse exemplo aqui, bem aqui, que faz com que a velocidade angular do fan, que está na frente, gire diferente da turbina, fazendo com que haja menos força de arraste que atrapalha o avião. Porque todo mundo sabe, a força de arraste está diretamente e altamente relacionada com a velocidade. Como a velocidade angular linear na ponta dos fãs é muito alta, devido ao seu grande diâmetro, isso gera uma grande força de arraste e até às vezes velocidades supersônicas que produzem muito ruído. E essa é uma das vantagens do motor do Geared Turbofan, que ele tem um ruído quase que zero, assim, é bem baixo. E além de ser muito econômico, né, porque gera menos arraste. Então, esse é um exemplo que a gente tem hoje do motor Turbofan, do Geared Turbofan, que ele está equipado, é o PW1000G da série Pure Power. Ele está equipado nos novos Z2 da Embraer, ok? E na série A320 e A330 Neo. A220 e A320 Neo. É um motor que eles prometem até 16% de eficiência se comparado aos motores da geração anterior. E no futuro está sendo desenvolvido pela Rolls-Royce, que é o projeto do Rolls-Royce Ultrafan, para 2025, um motor que promete até 25% de eficiência, maior eficiência, se comparado aos motores de mesmo tamanho da geração atual. Esse motor ele vai poder gerar até 80 mil libras-força e ele tem 3,5 metros de diâmetro. E todas essas melhorias, todas essas melhorias que eu citei, fazem com que as pessoas se locomovam mais pelo mundo e interajam mais. E isso ajuda na globalização também. E essa é a minha apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta?